Éder e Carla, 2023, ano da unção de governo. Não é clichê. 2023 foi o melhor ano disparado até então na vida de vocês, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Esse ano disparado, o melhor. A gente vem de vários anos cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e esse, sem dúvida, foi o melhor de todos. Uma das coisas que eu gostaria de falar aqui, né, é que quando eu cheguei aqui, eu vi esses testemunhos e falava assim, pô, o cara colocou o cara lá, ano após ano, um melhor do que o outro, ano após ano, um melhor que o outro. Eu falava, isso é mentira, não é possível um negócio desse, né? Todo mundo tem altos e baixos, um ano tá melhor, o ano tá pior. O cara deve pegar um cara ali que melhorou um ano, 2 anos e falar, pô, agora o cara tá melhorando 2 anos e o cara coloca lá como testemunho. E não acreditava, realmente eu não acreditava, mas hoje, assim, como diz, eu queimei a língua, né? Porque hoje eu tenho, não só tenho vivido isso, mas também eu consigo entender por que isso acontece. Por quê? Porque a gente chega aqui com um monte de fortalezas mentais, com tudo estragado, com um monte de problemas, com várias mentalidades destruídas, com um monte de mentiras na cabeça. E ano após ano a gente vai demolindo uma fortaleza aqui, vai construindo uma coisa ali, vai reconstruindo, tirando algumas mentiras da cabeça. Então, na verdade, hoje eu não só acredito, como se alguém vier me perguntar, eu consigo explicar. Ó, você vai realmente ter um ano melhor do que o outro. Por quê? Porque quando você passar por essa barreira, você vai melhorar. E aí você vai ver outras coisas que tem na sua vida que tem que ser melhoradas e você consegue quebrar aquilo e no ano que vem de novo, no ano que vem de novo, no ano que vem de novo. Hoje, depois de tantas transformações que eu tive na minha vida, muitas coisas assim, totalmente transformado, tanto na vida profissional, na minha família, tudo foi transformado, mas eu ainda vejo coisas, pô, eu acho que isso aqui ainda preciso trabalhar isso aqui ainda precisa melhorar. Então eu sei que tem coisas que eu posso mexer ainda que provavelmente ano que vem vai ser de novo o melhor ano da minha vida. Então, com certeza, sim, esse foi o melhor ano da minha vida. O senhor disse também agora há pouco, em off, que o senhor, quando ouvia dizer sobre ganhar 10 vezes mais, você dizimar aquilo que você recebia, o senhor também não acreditava. Exatamente. Eu sou o contrário da, vou falar o contrário dela, que toda palavra que a bispa joga, ela agarra. Eu era o contrário. Eu cheguei aqui desdenhando tudo, não acreditando em nada, e eu falei assim, pô, como que pode, né, ganhar 10 vezes mais, né? Porque o que eles falam, o que se fala aqui sempre é que o seu dízimo hoje, né? Quer dizer, que o que você ganha hoje seja dízimo no futuro, né? Eu falo, isso aí é para pessoa que ganha R$ 1.000, quem ganha 1.000, pô, aí dá para acontecer, mas para mim isso é impossível, isso aí não é para mim, isso aí é para outras pessoas, né? E quando foi em setembro, eu até pedi desculpas para o Bispo Murilo, falei, Murilo, ó, eu tenho que confessar que quando vocês falavam aquilo, eu falava, isso aqui é mentira, é mentira. E eu acabei de fazer o meu dízimo desse mês e foi exatamente o valor que eu recebia quando eu entrei aqui. Então, eu queimei minha língua de novo. E é tal história, né? Deus mostrando, falou, você não acreditou? Tô te mostrando aí. Acredita agora? Então, foi isso que aconteceu. O testemunho da senhora se resume, o completo da família de vocês se resume, a senhora usa muito a expressão. A bispa falou no jejum, a bispa falou num programa, veio uma palavra e tudo foi se encaixando. Sim, vinha uma palavra, eu pegava, aplicava e acontecia. E eu falei para o senhor que se eu tivesse pegado mais palavras, teria vivido mais, assim. Eu vi que, pensando, refletindo sobre as coisas que eu vivi, foi toda palavra. Então, primeira coisa, né, teve no propósito do início do ano, veio o jejum dos 40 dias, jejum Aquilo Te Domina. E eu estava pedindo ajuda para Deus, que eu queria emagrecer, e eu peguei aquilo, assim, com a força da minha vida, e aí o resultado é que em menos de um ano eu emagreci 22 quilos, né? E então, assim, tudo isso começou ali com Deus, dependendo de Deus, não foi na força do meu braço, eu agarrei a oportunidade que Deus me deu. Deus, assim, você me colocou, a bispa deu outra palavra no jejum de junho, se você está confortável com o que você está fazendo, você não está crescendo. Aí vieram oportunidades de eu fazer coisas novas que eu nunca tinha feito, de assuntos que eu não sabia nada. Foi difícil, não é aquela coisa assim, não é fácil, né? Teve madrugadas, assim, muito estudo, mas eu consegui fazer, fui excelente, recebemos a nota 10. Uma segunda graduação, eu estava muito insegura, veio outra palavra, não tenha medo, eu abri essa porta, agarrei, então vou fazer uma segunda graduação ano que vem. Então tudo isso foi resultado de palavras, ou coisas assim,
que eu ficava aqui de madrugada na igreja profetizando, profetizava que ele ia se batizar, eu profetizava que ele ia ser levantado aspirante, que eu ia ver ele usando a camisa cinza. Aconteceu esse ano. Então, assim, e de uma pessoa que falava assim, não, eu vou me batizar em qualquer igreja, menos na sua. E aí, assim, para mim, antes era assim, eu quero ele salvo, não importa a igreja que ele vai se batizar. Mas eu lembro quando ele falou isso para mim, ele fala que ele não lembra, mas eu lembro muito bem. Eu lembro que eu fiquei quieta, baixei a cabeça e falei, Senhor, agora só porque ele falou que na minha igreja não se batiza, agora ele vai batizar na minha igreja. E eu comecei a profetizar isso, profetizava que anda nos corredores de madrugada dessa igreja, Senhor, nós perdemos esse cliente, foi roubado, foi injusto. Agora, aquele diretor vai ligar e vai chamar a gente para fazer serviço. Exatamente, isso aconteceu numa empresa que estava completamente fechada para a gente, que tinha denegrido a nossa imagem, contado uma série de mentiras a nosso respeito. Nós não retaliamos a pessoa que fez isso, nós, pelo contrário, oramos por essa pessoa, mas eu falei, Senhor, o Senhor sabe que foi injusto. E aconteceu exatamente isso. Aquele diretor que eu profetizei, ligou, pediu para ligar, nos deu serviços, inclusive um serviço que talvez era para ir para aquela pessoa que nos denegriu, perdeu, veio para nós. Então, todas essas coisas aconteceram. Tem a questão do médico, que eu tinha muito medo, só que eu não percebia que isso era uma fortaleza mental. Eu falei assim, se eu for no médico fazer todos aqueles exames, o check-up, eu vou descobrir uma série de doenças. Então, eu ficava com muito medo e eu não ia. Só que esse ano de governo, eu falei, esse ano eu vou. E assim, eu não tinha sentimento nenhum. Eu fui assim, não é aquela coisa que muitas vezes eu ficava esperando. Eu tenho que ter aquele sentimento, aquela coisa que eu tô com coragem suficiente, que eu tô com força suficiente para enfrentar. E eu entendi quando a bispa fala, não é por sentimento. Você vai por fé. Eu falei, Senhor, eu não tenho sentimento, eu tô com medo, mas eu sei que é o que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que enfrentar. Se tiver alguma doença, o Senhor vai me dar graça e eu vou ser curada e acabou. E eu fui, fiz check-up, me viraram, fizeram tudo, não tenho nada. E aí a médica falando comigo, né? Então você tem a síndrome do jaleco branco, porque toda vez que eu ia lá, ela ia medir a pressão, estava alta. E aí eu fiz um exame que é muito mais detalhado para medir a pressão normal. Aí ela abriu meu exame e ela falou assim, então, você tem isso, que você vê médico, você imagina coisas assim, e aí a sua pressão sobe. E eu fui pesquisar sobre essa síndrome de jaleco branco, é um transtorno mesmo, que a psicologia trata, mas eu vi que, na verdade, isso era uma fortaleza mental. Era um mal plantando na minha cabeça, é para você ter medo de médico, não vai no médico, você vai descobrir doenças. E eu venci, sem sentimento, foi assim, confiando em Deus. Senhor, se tiver que encontrar alguma coisa, o Senhor vai me dar graça. Então, aí hoje, ano que vem, eu vou fazer o check-up, mas eu venci, eu não tenho mais medo, eu vou fazer. Entendeu? Crendo assim, se tiver que encontrar alguma coisa, vai encontrar e Deus vai me dar graça para passar. Não tenho mais medo. Foi uma coisa que eu superei. E parece ser muito pequeno, mas vinha me travando há muitos anos. Há muitos, muitos anos. Então, foi assim, foi muito maravilhoso para mim vencer todas essas coisas esse ano. A senhora vem numa construção. A senhora chegou no Ministério Mudança de Vida com problemas no casamento, sim, problemas de saúde, problemas financeiros, depressão. Minha filha doente. Cheguei tudo destruído, mas é aquilo que a bispa fala, é o continuismo. Às vezes você não tem vontade. Não vou dizer assim, nossa, tem dias que estou cansada, mas eu venho, faço propósito, venho para a igreja e estou ali, estou firme. Tem dias que, Senhor, estou exausta, não estou conseguindo. Aí você pede forças para Deus, Deus te levanta e você continua. É importante você não parar, você se arrasta, mas você continua. Não para de vir, não para de orar, não para de assistir os cultos, pega a palavra. Às vezes você não vai, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu assisti os cultos da bispa e eu olhava e falava assim, eu não entendo o que essa mulher fala. Quando ela pegava sobre fortalezas mentais, sobre feridas, eu falava, o que ela está falando? Eu não consigo entender. E aí vinha aquele pensamento, que era o mal atacando, viu? Oh, isso não é para você é burra, tá todo mundo entendendo, só você que não entende. E eu me sentia mal, aquilo fazia mal, mas eu não entendia que era o mal me atacando. Até que, e por isso que é importante a persistência, mesmo sem entender muitas vezes, eu continuava vindo. Até que chega um momento que Deus abre o seu entendimento e você entende. Então hoje eu assisto o culto da bispa, eu entendo quando ela fala, mas o começo não foi assim. Mas se eu tivesse desistido no início, mesmo sem entender, não é que eu não entendia nenhum culto, mas assim, muitos cultos, eu não entendi, eu falava, eu não estou entendendo, Deus, não é possível. E às vezes as pessoas chegavam para mim, você viu que palavra maravilhosa, você tem que sair aqui e mudado. E eu falava, como é que eu vou sair mudado se eu não entendi o que ela disse? Como é que
sentada, se eu não consigo entender o que ela está falando. Só que eu continuei vendo. Eu continuei orando, falei, Senhor, eu não entendo, mas eu vou continuar vendo. E aí vai chegar um momento que Deus vai mandar uma palavra e aí você vai entender. Então eu via também que ali eu estava sendo atacada por mal para desistir. Então é isso, é perseverança. Não entende? Continua vindo. É importante ver vocês hoje, vocês estão aqui, eu ainda disse para vocês em off, que a senhora chegou buscando sozinha, nas madrugadas, no projeto Casa Firme, andando nesses corredores, orando, clamando, determinando pela família. Sim. Deus fez por intermédio, Deus fez na senhora e depois fez por intermédio da senhora, e hoje a senhora está aqui com o marido da senhora, sim, na mesma fé, sim, lutando pelo mesmo propósito, e hoje a senhora conta os testemunhos da senhora, as experiências, e ele contando os desafios que ele aprendeu por intermédio da prática da palavra, desses ensinamentos. A senhora como mulher, que foi sábia, que deu exemplo, que ganhou o marido sem palavras, sem confronto, mas por intermédio da oração, do jejum, da mudança de comportamento, tem a dizer para essa mulher que nos assiste agora. Olha, eu cheguei aqui na igreja, tá tudo destruído na minha vida. Não tinha nada bom. Eu falava que eu só não podia morrer porque eu não tinha certeza que eu não ia para o inferno. Era a única coisa, assim, que me segurava, assim, né? E Deus restaurou e fez muito mais do que eu podia imaginar. Hoje eu vivo coisas que eu não conseguia imaginar que eu viveria em tão pouco tempo, como Deus transformou a minha vida. Então, você que está aí com problemas na família, minha filha estava doente, assim, prognósticos horríveis, o casamento ruim, eu deprimida, tomando remédio, muito, muito acima do meu peso, tudo estava destruído na minha vida. Venha buscar o Senhor. O começo, assim, eu não vou prometer facilidades, não é fácil. Tem luta, tem perseverança, vai ter que vencer muitas coisas, porque está escrito na palavra, o reino dos céus é conquistado à força, mas Deus te dá graça. O que importa é você estar cansado, às vezes você está exausto, mas pede força para Deus, vem se arrastando, mas não deixa de vir. E você que está pensando em parar, não está adiantando, eu já estou no meio do propósito, não está adiantando. Às vezes você vem nesse propósito, você não vai viver nesse propósito, mas você plantou e você vai viver anos depois, que foi o que aconteceu comigo na viagem de Israel. No começo, quando eu vim para cá, eu pedi que eu queria levar minha mãe para Israel, uma viagem de Israel. E aí eu escrevi no propósito e esqueci. E vou viver isso com a bispa, muito melhor, que eu nem imaginava que eu ia viver com a bispa. Eu vou viver isso. E Deus proporcionou isso para mim. Eu tinha esquecido, mas Deus não se esquece. Então, assim, não é porque você, às vezes, não vai acontecer nesse propósito, mas você começou a plantar nisso, e às vezes você não está preparado para viver, mas o plantio começou e daqui a um tempo você vai viver. Basta você não desistir. É importante você tocar nesse ponto, só pincelando isso aqui, porque é importante esses detalhes, porque Deus cuida de detalhes. A senhora foi procurar em um determinado lugar, sim, acabou a energia do lugar? Não, um mês antes da bispa anunciar a viagem para Israel, ele do nada começou a me cutucar que eu tinha que levar minha mãe para Israel, que minha mãe está ficando idosa e daqui a pouco não vai conseguir andar muito, que é uma viagem que tem que andar um pouco cansativa. E ele começou a me cutucar, e ele falou assim, eu vou resolver isso. E a gente pegou e me levou numa agência de viagens para a gente ver a tal da viagem para Israel. E estávamos lá conversando, né, com o agente de viagens e acabou a luz do shopping. Shopping inteirinho, acabou, não foi tal. Acabou a luz do shopping. E a pessoa ficou de mandar as coisas, as informações, inclusive a gente está tentando ver outra viagem, pelo WhatsApp. Ela nunca mandou nada. Ou seja, tipo, era Deus, porque pouquíssimo tempo depois, foi coisa de foi semanas, eu diria, veio a viagem para Israel. Então, se a gente tivesse fechado lá, imagina se tivesse fechado lá, a gente ia chegar a bispa semana depois e eu falo, o que eu fiz? Então, assim, Deus até a luz do shopping, Deus cortou e eu pude viver uma coisa muito melhor do que eu imaginava. Deus moveu situações. Sim, muitas. Deus, assim, eu não vou dizer assim, olha, gente, foi um ano assim, só bênçãos, bênçãos, bênçãos. Principalmente no segundo semestre, depois que a bispa liberou aquela palavra que ele ia abalar. Nossa, eu sofri, assim, não sofri, mas eu passei por correções mesmo, por consciência de coisas que eu estava fazendo errado, por paradigmas errados, por modos de pensar errados, né? E no começo a gente fica triste, mas depois a gente vê o amor de Deus, né? A gente vê o amor de Deus na correção dele. Então, assim, foi um ano de muitas vitórias, mas foi um ano de correção, de lapidação, que eu acredito que é isso, que ele está preparando a gente para o ano de 2024 ainda melhor. 4 funcionários no início e hoje a empresa em um outro nível. Essa é uma outra coisa também, que
era falado e eu também não acreditava, que vai ganhar 10 vezes mais, multiplicação de 10 vezes, uma função de 10 vezes mais, e esse ano aconteceu. O faturamento da empresa hoje bateu exatamente 10 vezes o faturamento de quando a gente entrou aqui. Né? E, puxa, assim, eu até falei, né, são tantas coisas que se a gente fosse contar aqui, acho que ia ter que ter um programa só pra gente, né? Mas, por exemplo, eu nunca tirava férias, né? E pior de tudo é que outra fortaleza, né? Eu falava com orgulho para todo mundo, assim, eu nunca tirei férias, tô há 7 anos, a única vez que eu saí foi na minha lua de mel. Eu falava como se aquilo fosse uma coisa assim extraordinária, assim. E aí, aprendendo aqui, falei, puxa, isso não é uma coisa extraordinária, isso é uma disfunção, isso é um problema. Né? Então, esse ano nós conseguimos tirar 2 férias, zeramos todas, a gente chegou aqui cheio, tinha dívidas, assim, que não acabavam, mas zeramos todas as dívidas, estamos agora fazendo investimentos, agora não são dívidas, são coisas diferentes. Que mais? Nossa, o fato de governo, né? Fazer dieta não é uma coisa gostosa, né? Mas ela fez e eu fiz também. Então eu ganhei saúde com isso. Eu estava no fim do ano passado eu estava pré-diabético, com colesterol alto. O meu cunhado é médico, falou: ó, você só falta subir um pouquinho a sua pressão para você ter um AVC. Todos os outros fatores você já cumpriu. Só falta esse aqui. Então se você aumentar a sua pressão, você vai ter um AVC. E aí, com a dieta que nós fizemos, ela fez, eu entrei junto. Todo mundo fala dela, que ela perdeu 20 quilos, mas eu também perdi 10. Eu também perdi 10. Então, eu recuperei minha saúde. Meus índices baixaram, a glicemia, o colesterol, tudo está se regularizando. A gente vai dar continuidade. O ano de governo acabou, mas nós vamos continuar governando. E a gente vai avançar com isso daí. E eu, que tinha uma esposa que era praticamente perfeita, ela só estava fora do peso. Agora ela está totalmente perfeita. Agora está totalmente perfeita. Uma obra completa, seu Éder. Uma obra completa, não faltou nada. Em todas as áreas, na família, na saúde, nas finanças, profissional. Tudo que eu pedi e que eu não pedi, Deus trabalhou em cada uma delas e foi até mostrando coisas que eu nem sabia que precisava ser corrigida. Ele foi lá e corrigiu e acertou. Isso, a nossa filha. Quando eu cheguei aqui, minha filha com prognóstico horrível. E a gente vai, as professoras nos chamam para as reuniões, sua filha está ótima, sua filha é a que está mais envolvida. Ela foi alfabetizada antes de todas as crianças. Minha filha não tinha 5 anos, ela tinha 4 e pouco, ela já lia, já escrevia. Tudo muito adiantada de todas as crianças. Falou assim, ela é a mais adiantada. Não, todas as professoras falam, sua filha é incrível, a sua filha assim, é um ponto fora da curva, é maravilhoso ser professora da sua filha assim, na escola. Então, assim, eu vejo a minha filha, ela é uma criança saudável, feliz. Eu até estava falando para ele que a gente teve um amigo secreto no prédio. Eu via 2 mães contando, não, porque meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, meu filho tem aquilo, meu tem asma, TDAH, e aí é não sei o quê, e tem alergia disso, aí o outro é autismo, com doença celíaca, com seletividade alimentar, e ele fica andando um pro lado. E eu falei, gente do céu, minha filha não tem nada. E elas só falavam de doença, assim, coisa mais normal do mundo. Eu falei, minha filha não tem nada. Ela chegou aqui com um diagnóstico de autismo, né? Porque é autista, não sei o quê, papapá, vai ter que tratar, blá, blá. E hoje, no entanto, a gente vai com as professoras, elas falam, não tem autista, não existe, não tem nada de autismo nela, inclusive ela, assim, as professoras, a gente tem que segurar ela, porque senão ela responde tudo, ela faz tudo e não deixa as outras crianças nem responder. Então ela fala, fica quieta, deixa as outras pessoas responderem, porque ela tá na frente de todo mundo, na verdade. Seu Éder, o senhor fez aqui uma declaração de amor para sua esposa, que o senhor disse que a tua esposa é perfeita, mas é importante o senhor ressaltar quem era a Carla 4 anos atrás, porque o senhor passou dias sombrios ali, naquele estágio que ela teve, todo aquele processo. Uma construção. Com certeza. Não, realmente foram dias difíceis. Eu cheguei até a cogitar naquela época, de falar, putz, acho que esse casamento não vai dar certo, não vai durar. Mas tudo foi transformado. Foi uma construção, como diz, exigiu governo para muitas coisas, exigiu quebrar muitas fortalezas, uma reconstrução de mentalidades, e tudo aconteceu aqui. Tudo foi aqui, ouvindo as palavras, o que foi entregue aqui, a gente foi absorvendo. Nem sempre foi fácil absorver, como eu imagino, ela também falou para mim, eu sentia a mesma dificuldade. Chegava aqui, eu não estou entendendo nada que você está falando. E aos poucos vai entrando, e é o tal negócio. Quanto mais entra, mais você melhora. E por isso
é que ano após ano a gente sempre tem o melhor ano da vida. A empresa cresceu de 4 funcionários, passou para mais de 20 funcionários, compraram um carro, de dívidas hoje fazendo investimento, abençoados, honrados. Vale a pena perseverar, colocando em prática essas direções? Só para aquela pessoinha que está ali, que está vendo. Talvez ela diga assim, não dá, é difícil, não vou conseguir. Vale a pena, Sr. Éder? Com certeza, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor. Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando hoje, eu tenho certeza que você pode resolver. Tenho certeza que você consegue, você tem a capacidade, desde que você mude a sua mentalidade. Como a bispa diz, você tem que mudar primeiro dentro, acontece primeiro dentro, com certeza vai acontecer fora. Então, não existe barreira, não existe dificuldade que não possa ser vencida. Venha e tente. Tem que tentar com como se diz, persistência, né? Não adianta vir aqui, vou vir fazer o propósito, não consegui nada, vou embora. Esquece, não é isso. Tem que ter persistência, tem que ter continuidade, tem que ter governo. Se você tiver isso tudo, é garantia de que vai ter a vida transformada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a família de vocês? Eu acho que foi um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, uma segunda casa, uma segunda família. É tudo aqui. Eu lembro que quando eu cheguei, tomando aquela quantidade de remédios, e eu não sabia o que fazer, e com a palavra, eu falava, só preciso de Jesus, joguei tudo fora. Eu falei, eu não vou mais tomar isso, eu não preciso disso. Foi fácil? Não. Não é que depois eu, tirei os remédios, pronto, milagrosamente, passei a dormir maravilhosa. Mas é aquilo, eu repetia a palavra e pedi aconselhamento para as lideranças, porque no início a gente precisa muito apoio das lideranças. Eu tive um apoio, assim, extraordinário, assim. E aí eu meio que repetia as frases, o bispo Pedroso falou assim, Carla, as pessoas, elas não falham, elas desistem. Eu falei assim, então quer dizer que não, é questão para eu não falhar e desistir, então eu tenho que continuar, eu não vou tomar remédio, eu não vou voltar. E isso te liberta, é difícil, mas vale muito a pena. Vale a pena pagar o preço da liberdade. Olha que coisa, a senhora disse que a senhora precisou de ajuda. Precisei. E hoje a senhora ajuda pessoas. Pois é, não, eu precisei de muita ajuda, Bispo Pedroso. Acho que sofreu, que eu lembro que todo culto de sexta-feira vinha aqui de manhã, terminava o culto e eu já vinha chorando, lamentando, mas eu tenho ele no meu coração, porque ele me ajudou muito, mas nem sempre a ajuda que ele me deu, a pastora Mayra também, que me ajudou muito, foi passar a mão na minha cabeça. Eles sentavam comigo, às vezes passavam uma na cabeça, mas às vezes, olha, eu vou te falar uma coisa, você não vai gostar, mas é assim, 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 não fica chateada comigo. E eu não ficava mesmo, eu baixava a cabeça, não, o senhor tem razão. Então, essa ajuda, você que está vindo agora, não é que você vai vir aqui na igreja, pronto, se vira. Não, aqui nós temos toda uma rede de apoio, lideranças, obreiros, preparados para te receber, porque esse início, você precisa dessa ajuda, você precisa desse apoio. Você é um bebê na fé, você vai precisar, e aqui você vai encontrar pessoas para ir na sua casa, pessoas para orar por você, para te aconselhar, para te ajudar no que você precisa. Aqui você encontra. Feliz. Feliz. Deus abençoe. Amém.